pessoalmente, ou até, como é que eu posso dizer, de forma, só ele e Josué falasse: olha, estou com esse negócio aqui, eu me arrependi, falei com Deus, pedi perdão, com certeza o resultado seria diferente do que aconteceu. Talvez ele não tivesse sido morto, apedrejado, ele e sua família, né? Então Deus sempre vai nos dar um tempo. Quando eu falei assim que entre pensar e executar existe um tempo, porque você tem consciência do que está certo e do que está errado. Você vai fazer, porque a tua cobiça é maior, no caso de Acã, né, para tirar vantagem, achar que vai ficar em oculto, não vai, e você fica negando isso lá até o momento em que fica de uma forma que não tem como tu negar, tu precisa confessar. E isso, quando você chega a esse ponto de confessar, aí já não é mais porque você fez isso arrependido, você fez isso porque foi pressionado a fazer. Então existe uma diferença entre se arrepender ou uma confissão por pressão, porque não há mais o que esconder. Então a gente percebe também que a condenação do inimigo também teve esse processo. Ele cogitou, ele pensou, pôs em execução, mas ele teve um tempo até ele pôr em prática e partir para a guerra. E depois que ele partiu para a guerra e foi derrotado, aí ele já desce aqui condenado, né? Acã passou esse tempo, e Deus está dizendo aqui que ele teve um intervalo entre esse anúncio do procedimento e sua aplicação, até que Acã, tempo para pensar, arrepender-se e confessar o seu pecado. Aí ele diz aqui da mesma forma a sua família, se soubesse o que aconteceu, teve uma oportunidade de decidir se queria se envolver no encobrimento ou se recusar a ser cúmplice. Como ele até cita aqui os filhos de Corá, que você vai ver lá no livro de Números, que a Bíblia diz que eles não morreram junto com, né, os seus pais, né? Alguma declaração aqui, amigo? Se não, vamos lá. A solução para o dilema seguiu direção oposta ao sentido pelo qual o pecado havia entrado e prejudicado Israel. A culpa coletiva foi eliminada e reduzida de Israel para uma tribo, a tribo da família, para a família, da família para a casa, e desta para o indivíduo, além de revelar o ofensor, o opressor, investigativo também inocentou os inocentes. Essa era um aspecto igualmente importante do meticuloso procedimento jurídico no qual o próprio Deus atuou com o testemunho dos atos invisíveis de Acã. O leitor quase consegue sentir a tensão quando Deus se concentra em Acã, quando não se surpreenderia com uma obstinação do homem em esperar que ele pudesse passar despercebido. Nada é escondido dos olhos penetrantes do Senhor, que sabe o que está escondido no coração humano. Então, que fique uma grande lição para nós, de presumir que a gente tem esse hábito de achar que vai passar batido, despercebido, mas nada pode passar desbatido, e muito menos despercebido de Deus, né? Conforme diz o salmista aqui, né? Nada é escondido dos olhos penetrantes do Senhor, o que sabe o que está escondido no coração humano. Amém? Vamos passar para a parte de terça-feira. Mais uma pergunta. Vamos lá. O que Josué pediu que Acã fizesse? Qual é o significado desse pedido? Como podemos entender a confissão dele? Olha, irmão, o irmão aqui já fez uma exposição sobre essa questão aqui, né? Nós vimos aqui que Josué faz um pedido para Acã. Acã precisa confessar, de forma que não tinha mais como ele esconder isso. Deus já tinha revelado ele, de uma parte até chegar a ele, de forma que nós possamos ver que Deus não vai deixar ninguém confuso, né? Olha só, mas aqui é interessante a gente ver aqui, diz assim, ó, Josué pediu que Acã fizesse duas coisas: primeiro, dar glória a Deus e honrá-lo; segundo, confessar o que fez sem esconder nada. Acã deveria dar glória a Deus, admitindo o que havia feito. O termo usado, todar, pode se referir à ação de graças, mas também à confissão de pecado. O que você pode me dizer sobre essa questão aqui de Josué começar dizendo, dá glória a Deus, e seguida, confesse? Alguém quer comentar sobre isso?
Amém? Então vamos lá. Infelizmente, o texto bíblico não dá nenhuma indicação de que Acã mostrou qualquer sinal de arrependimento real. Ele esperava permanecer escondido até o fim, sua atitude desafiadora e qualificou-se para ser considerado um ofensor arrogante, para quem não havia expiação de acordo com a lei de Moisés. É o que a gente já viu aqui por parte de alguns irmãos. Acã achou que de alguma forma ele ia conseguir passar batido, mas quando chegou a um ponto que não tinha mais jeito, ele precisou confessar. Talvez não fez isso da forma correta e por isso passou pela penalidade que passou. Bem aqui no último ponto fala, além da alusão à queda humana, o texto de Josué destaca o forte contraste entre as atitudes de Raabe, que já é outra situação, né, e de Acã. Levou os espias para o telhado e os escondeu dos soldados. Vocês querem fazer algum comentário sobre isso? Alguém? A escolha de Acã revela que o pecado da cobiça é o pecado da incredulidade, o qual a suspeita de que Deus não deseja o melhor para as suas criaturas e esconde dela alguns prazeres requintados que pertencem apenas a ele mesmo. Vamos lá para a parte de quarta-feira. O que a história nos diz sobre como Deus pode transformar nossos piores fracassos em oportunidade? Essa aqui é boa. Vamos lá. Alguém quer falar sobre isso? Vamos lá, meu querido. Aqui mostra que depois da confissão, né, irmão, que Josué resolveu o problema, né, do pecado no meio do povo, né, que santificou o povo de Israel teve uma grande vitória, né, orientado por Deus, o povo de Israel teve uma grande vitória, destruindo completamente a cidade de Ai, né, ou seja, depois de um fracasso, quando o povo passou a confiar em Deus, Deus deu uma vitória grandiosa para o povo de Israel. Isso mostra que quando nós confiamos em Deus, a vitória é certa. Amém. Alguém mais? Sim, querido. Além da vitória, além da vitória do povo de Israel, a gente viu também a história de Raabe, né? Ela tinha uma vida complicada, né? E por ela aceitar, por ela ter aceitado o convite de Deus, ter se entregado, a vida dela se tornou uma bênção. Tanto que ela teve a sua descendência, né? A descendência de Jesus veio da família de Raabe, né? Então a gente viu aí, de uma vida torta, Deus transformou numa bênção a vida dela, a partir do momento que ela se entregou a Cristo. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, né? Eles fizeram aquilo que não foi do agrado de Deus, não consultaram Deus, foram em busca daquela batalha sem pedir a orientação de Deus e houve uma derrota. Mas depois Deus transformou aquela derrota em esperança, em bênção, né? Falando sobre Raabe e Acã, né? A gente pensa que Acã, ele estava ali, ele viu a grande vitória de Israel sobre Jericó, a maneira como Deus fez tudo extraordinariamente miraculoso. Chegou aos ouvidos de Raabe a história de Israel antes, né? E qual foi a atitude dela? Ela temeu a Deus, ela considerou a Deus. Aquele povo era um povo diferente. Talvez ela também, claro, quem melhor do que ela poderia conhecer os hábitos do povo de Jericó, suas crendices. Então ela considerou o fato de que aquele Deus era diferente dos deuses deles lá, né? E ela resolveu o quê? Agradar a esse Deus. Acã, por outro lado, ele já tinha experimentado todas essas coisas, mas mesmo assim ele quis fazer o quê? Ele quis tirar vantagem, como se não considerasse, não teve respeito por Deus. Por isso é que nós temos um contraste aqui da atitude de Raabe com a de Acã.
Alguém que experimentou, o autor dos Hebreus faz essa ideia, né? Alguém que experimentou os dons espirituais, aí apostata, essa pessoa, é impossível dele voltar porque ele não tem consideração por Deus. Ele não tem um pingo de temor a Deus, respeito a Deus. Não sabe nem o que é e o que implica isso. Mas ele viu todas as maravilhas de Deus. Raabe não viu, mas ela acreditou sem ver. Por isso ela foi abençoada, né? E por isso ela é comentada aqui. E temos aqui parte da genealogia de Cristo, ela como parte disso, né? Interessante, muito bem, irmã. Fez uma boa observação. Quanto a essa questão aqui, o que essa história nos diz sobre como Deus pode transformar nossos piores fracassos, a estratégia de Javé converte a derrota inicial de Israel em uma vantagem tática, transformando assim o Vale de Jacó, que significa desgraça, em uma porta de esperança. Tendo alcançado bastante autoconfiança com a sua primeira vitória sobre os israelitas, os cidadãos de Ai repetiram sua estratégia de atacar os israelitas, que fingiram recuar e agiram como se estivessem sendo derrotados. Uma vez que os habitantes de Ai foram atraídos para fora de sua fortaleza, os 30 mil israelitas posicionados não muito atrás da cidade iriam capturar a cidade vazia, ateando fogo nela. O texto deixa claro que não foi a estratégia que trouxe a vitória, mas seria o próprio Senhor que concederia a vitória e a estratégia à cidade, e entregaria a cidade de Ai aos israelitas. Mesmo em um capítulo em que os aspectos militares dominam a narrativa mais do que em qualquer outro capítulo do livro, o texto destaca a verdade de que a vitória é uma dádiva de Yahvé. O momento decisivo da batalha ocorreu quando os habitantes de Ai deixaram a cidade e começaram a perseguir os israelitas. Essa foi a segunda vez que Deus falou em todo o capítulo, depois que ele deu a estratégia em Josué 2:8, sinalizando que ele estava supervisionando a batalha até esse momento. Não sabemos o resultado da batalha. Desse ponto em diante, fica claro que o exército israelita era vitorioso. Esse texto nos traz a ideia de que quando Deus está envolvido, ele monta a estratégia, com certeza a vitória está garantida. Deus estando na batalha, isso traz para nós também colocar Deus nas nossas guerras, nas nossas batalhas individuais do dia a dia. Sempre consultar a Deus antes de tomar uma decisão. Às vezes, tomado pelo calor da emoção ou do momento, a gente se precipita em palavras e ações que isso talvez traz uma repercussão de longo prazo, de uma guerra bem longa, que pode ser finalizada ali com um gesto, com uma atitude mais voltada para os ensinos, para a orientação da palavra de Deus. E a gente às vezes ignora isso e quer fazer do nosso jeito, e isso causa uma grande dor e confusão na nossa cabeça. Mas se Deus estiver à frente, com certeza as nossas decisões serão com base nele, e isso vai apaziguar a tempestade e trazer bonança para nós. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então tá aí. Vamos agora aqui para a parte de quinta-feira, testemunho do poder de Deus. Como estudamos na lição 5, Deus tinha dado às nações pagãs a oportunidade de conhecê-lo e se afastar de seus caminhos. Elas, no entanto, recusaram e estavam no fim das contas, enfrentando o juízo divino. Josué capítulo 6-9 diz que trata da reação inicial de Josué à calamidade que se abateu sobre eles. Observe especialmente o verso 9, que princípio teológico importante é encontrado na palavra de Josué. Alguém quer comentar aí? Irmão, fala aí para nós aí. Então, aqui a questão é, normalmente teve se vocês lembrarem da murmuração do povo, quando Moisés estava no deserto, eles murmuraram da mesma forma, né? O povo falou assim, ó, por que tirar a gente do Egito para morrer aqui nesse deserto? Né? Houve essa murmuração. E naquele momento, Josué fez a mesma coisa. Josué estava falando assim, como que o Senhor faz um grande milagre, depois nos entrega na mão do inimigo? E aí, ele
tá repetindo aquela murmuração. E ele esquece que a questão da derrota foi em consequência do próprio povo, né? Que eles tinham que se arrepender, ou seja, eles tinham que buscar a direção de Deus, como toda a lição vem falando. E pela cobiça, pela inveja de Acã, aconteceu o primeiro fato, e depois há o momento de redenção, né? Então a questão aqui é mais o fechamento da lição, que é um resumo do que a lição vem falando para a gente. O arrependimento, a questão da cobiça também, a gente tem que lembrar disso, a questão de inveja, né? Quando o inimigo coloca alguém na sua frente que está prosperando, e você como cristão não prospera, e aí coloca no seu coração que isso é injusto, você está duvidando do que Deus tem preparado para você. Você tem que ter a convicção de que o que nós temos é bom, ou seja, independente do que seja, se é uma coisa simples, se é uma coisa mais, se é uma prosperidade maior, mas que Deus sempre vai nos dar o que nós necessitamos para viver bem nesse mundo. E a cobiça, a inveja, ela vai fazer parte da nossa vida o tempo todo, né? A questão da decisão de tomar entre o certo e o errado vai fazer parte da nossa vida o tempo todo, até o dia que Jesus voltar. Porque o inimigo, ele trabalha dessa forma, né? Então ele te coloca situações para você tomar atitudes impensadas e ferir a aliança com Deus. E a gente tem que estar sempre vigiando e orando para que a gente não caia nessa cilada do inimigo. Ok, meus amigos, nós já estamos finalizando, então essa nossa lição aqui nos traz aqui um resumo prático de que primeiro nós temos que consultar a Deus antes de tomar uma decisão e também rever o nosso conceito de autoconfiança com base em alguns acontecimentos que talvez tenha acontecido de muito bom, para que a gente não se precipite. Outra coisa importante é que a gente precisa sempre considerar o que é agradável a Deus, ainda que seja satisfatório à carne, os desejos pessoais, as conquistas pessoais. A Bíblia diz que há caminhos que é bom, mas parece que no final é morte. Tem coisas que aparentemente parecem ser legal aos olhos, mas talvez possa ser a causa de algum conflito. Tudo isso nós temos que considerar. Essa última parte aqui, né, Deus sempre foi o propósito de Deus atrair as outras nações a um Deus que estava presente, a um Deus poderoso que trabalhava de forma Ele mesmo invisível, mas presente. Isso fazia com que as nações vissem. Raabe viu isso, ok? Então, que nós possamos hoje considerar o fato de que não há como esconder de Deus nenhum tipo de aquilo que desagrada. Podemos até esconder da liderança da igreja, dos irmãos, né? Possamos até pousar de cordeirinhos aqui, branquinhos dentro da igreja, mas lá fora a gente está todo melado, gosta de estar na lama, gosta de estar comendo coisas que não é. Então esse tipo de coisa a gente tem que considerar. Como disse o nosso irmão, né? A gente está muito, fala muito sobre a volta de Cristo, mas não se prepara para esse evento, porque será de grande, né, que eu posso dizer, frustração para alguns, né? Como foi o caso daquelas 5 virgens imprudentes, que quando veio, elas estavam lá despreocupadas, ok? Então eu creio que todo mundo deu para entender, principalmente o que aconteceu com Acã, no que implicou a derrota, e também como Deus transformou essa experiência em bênção na... Eu vou seguir agora lá para o triângulo, que eu vou ver se eu consigo ainda ministrar algo lá para os irmãos. Me desculpe a descontração aqui, né? Eu quis deixar mais que vocês falassem. Na verdade, eu confesso que eu não estudei a lição como devia ter estudado. É uma correria, uma preocupação lá no Castanheira, e corre atrás disso, corre atrás daquilo. A gente chega, eu moro do outro lado da cidade, atravessando bem aí todo dia. Enfim, mas
Deu para entender? Eu sei que os irmãos têm estudado e o Senhor vai falar no coração de vocês, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por Tua bondade, sou grato por esta igreja. Veja que os irmãos aqui são atenados, estão conscientes do que precisam ou não fazer, são pessoas que têm uma interpretação, uma interatividade muito importante, isso é muito bom, Senhor. São pessoas que estão prontas para defender a fé, pessoas que têm convicção sobre do que implica a salvação, não tem a ver com as pessoas, sobre o que pensam, o que falam delas, mas o que elas pensam, o que agem diante de Deus. Isto é importante. Estamos diante de uma missão poderosa, que é levar a mensagem de salvação a pessoas. Estamos envolvidos em uma grande guerra, contudo nós estamos do lado do Cordeiro e sabemos que a vitória é certa, desde que nós continuemos seguindo as suas orientações. Seja conosco no decorrer desta manhã, dê por continuidade, usa o teu vaso aqui poderosamente. Quanto a mim, me leve em paz, em segurança até ali o bairro Triângulo, e hoje à tarde, se Deus permitir, se o Senhor nos permitir, estaremos juntos aqui para tratar do nosso assunto evangelístico. Que o Senhor abençoe esta igreja, o preletor desta manhã e toda a organização dessa igreja para a glória do teu nome. Tudo isso te pedimos. Amém. 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 Agradeço a oportunidade.